Pessoal, como vocês estão? Beleza? Vamos aí para mais uma aulinha para tentar te ajudar a fazer as atividades aí do caderno do aluno do primeiro bimestre. Nosso caso hoje é o tema 3, do arquipélago ao continente. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é um arquipélago. E você olhando para essa imagem, está vendo aí o que? Três, ou na verdade, né, aparentemente, quatro ilhas. Quatro ilhas perto uma da outra. Então, as ilhas, galera, esse conjunto de ilhas, a gente chama de arquipélago, ok? Certo, mas o que isso tem a ver com a economia ou com o território brasileiro? Em aulas passadas, a gente já disse que as atividades econômicas e o povoamento do território do espaço brasileiro foi ocorrendo aos poucos, principalmente para atender às necessidades do mercado externo, né? Então, em determinado momento se explorou o pau-brasil, onde? Na faixa litorânea, né? Nas áreas de Mata Atlântica. Esse pau-brasil foi mandado para a Europa. Depois, a introdução das plantations de cana-de-açúcar, especialmente no litoral nordestino. Esse açúcar é produzido no litoral nordestino, mandado para o exterior. Complementar a isso, a atividade da pecuária. Nesse caso, a pecuária não tinha a função de produzir ou abastecer o mercado externo, Portugal ou outros lugares, com carne, né? A pecuária ela tinha uma função de complemento às atividades aqui no Brasil, ou seja, lá onde se plantava cana-de-açúcar, precisava de carne, precisava de transporte, e aí a gente tem essa atividade sendo realizada. Esse mapa que está aqui nesse momento do nosso vídeo, ele do século XVII, né, de como eram as atividades, ou como se distribuíam as atividades econômicas no território brasileiro no século XVII, ele destaca algumas atividades que eu quero que você preste atenção. Então, por exemplo, no Nordeste, a cana-de-açúcar e a pecuária. Aqui no Sudeste e Sul do Brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, a extração do ouro em alguns lugares. E lá na região amazônica, as drogas do sertão, urucum, pimenta, o próprio látex, cacau, né? Todos esses produtos que foram, a maior parte desses produtos, né, eles eram explorados a partir de atividades econômicas e esses produtos eles eram destinados ao exterior. Por exemplo, o cacau extraído aqui na Amazônia, ele dificilmente aparecia em algum mercado local aqui em São Paulo, né? Assim como o ouro extraído em Minas Gerais, ele não foi parar no Nordeste, né? Então, todos esses produtos, eles foram destinados ao externo, né? Ou a maior parte deles, como eu já havia dito. Por isso, da afirmação da nossa economia de arquipélago, ou seja, essas atividades econômicas foram responsáveis por povoar determinadas regiões do Brasil, mas elas não se conectavam, elas estavam isoladas como se fossem ilhas, certo? Por isso de economia de arquipélago. A Amazônia não estava se conectando ao Nordeste, né? O Sul e o Sudeste do Brasil não se conectavam à Amazônia. Isso dessa caracterização do nosso espaço econômico ser um espaço de arquipélago, ou seja, de lugares, ilhas de prosperidade, isolados, sem integração. Voltando à nossa imagem aqui do arquipélago. O que vocês fariam para ligar ou conectar uma ilha a outra? Como é que a gente poderia fazer para se deslocar ou para ligar essas ilhas? 10 segundinhos para vocês pensarem.
Vocês devem ter falado, canoas entre um litoral e outro da ilha, ou mesmo a construção de pontes, seriam alternativas para conectá-las, concorda? No caso do território nacional, essa integração também foi acontecendo. Mas como é que eu integro, né? O que foi utilizado para integrar os espaços no nosso país, que acabou se tornando um país territorialmente grande? Então, esse mapa aqui lá do Atlas Brasil, Atlas do Brasil, as disparidades do território, do Hervé Terre, ele traz aqui alguns símbolos para representar tudo isso, né? Então, é um mapa referente à década de 90. O Distrito Federal corresponde aonde a gente encontra Brasília, ou no cantinho do estado de Goiás. Capitais dos estados, zonas de influência, nesse caso esse contorno se dá em fronteiras brasileiras, centros de gravidade, ou seja, locais que atraem os fluxos econômicos, né? Principalmente o fluxo de capital, os fluxos de capitais, né? Os espaços que realmente estavam integrados à economia, ou seja, existem lugares no Brasil que não estão integrados ao restante do país, principalmente na região amazônica, grandes eixos rodoviários na linha vermelha, que ele não representa, mas é importante a navegação de cabotagem, que é aquela que ocorre no sentido das ondas migratórias, e as frentes pioneiras. Frentes pioneiras, galera, correspondem a frentes de povoamento, ou seja, o avanço do povoamento. Na década de 90, o avanço do povoamento ele se dá aqui na região amazônica, o chamado Arco do Desmatamento, certo? Bem, então, traduzindo, o que ajudou a integrar, né, essas ilhas de prosperidade? Isso aconteceu principalmente no século XX, né, mais precisamente nos últimos 80, 90 anos, e entre os elementos que a gente pode destacar são dessa cidade aqui. Qual é essa cidade? Brasília, capital do Brasil, né? A construção de Brasília no interior foi um estímulo à interiorização. Lembra que a população do Brasil ela se concentra no litoral, mas a construção de Brasília ajudou a atrair fluxos de povoamento para o interior, notadamente para a região centro-oeste e, mais recentemente, para a região norte ou para a região amazônica. Construindo Brasília. De que forma isso foi integrado? Ferrovia? O Brasil parou de construir ferrovias há muito tempo. A gente retomou isso há pouco tempo, há poucos anos, e ainda de maneira muito precária. Rios, hidrovias. A nossa integração por rios também ela é prejudicada por conta das características das bacias hidrográficas. Então, se optou no Brasil por construir rodovias. As rodovias têm esse papel de integrar, ainda que essas rodovias sejam muito precárias. Por exemplo, aqui na imagem, uma rodovia amazônica, né? Ainda sem pavimentação, é uma estrada de terra, né? Uma rodovia na qual o pavimento é o solo batido. A gente percebeu que um dos impactos dessa abertura de rodovias foi justamente o desmatamento, né? Então, onde se abriu rodovia, ocorreu desmatamento. Houve transformação do espaço que era natural em espaço geográfico. Pessoal, com essa explicação, eu creio que você seja capaz, acho que você já era sozinho, mas eu tenho certeza que você vai conseguir responder às atividades do caderno do aluno do segundo ano do ensino médio, que discute um pouquinho essa questão dos arquipélagos econômicos. Beleza? Um abraço e até a próxima!